Olá pessoal, bem-vindos ao quadro. Nós vimos na aula anterior a construção geométrica de imagens quando nós temos uma lente divergente. Nesta aula, nós veremos a formação de imagens quando a lente é convergente. Como vocês já podem ver, se existe um primeiro caso, é porque não é um caso único. Então, o que eu já posso dizer para vocês é que a posição do objeto sobre o eixo principal vai influenciar na forma da imagem formada quando a lente for convergente. No primeiro caso, nós temos o objeto, a nossa vela de extremidades A, B, localizada antes do ponto antiprincipal. Vamos relembrar que no caso da lente convergente, os focos são invertidos. Na frente da lente, nós temos o foco objeto e após a lente, nós temos o foco imagem. O mesmo é válido para os pontos antiprincipais, ok? Eu já tracei aqui o raio que passa pelo centro óptico. Ele emerge sem nenhum desvio. Vamos traçar agora o raio que incide paralelo ao eixo principal. O raio que incide paralelo ao eixo principal, ao passar pela lente, é desviado na direção do foco imagem da lente. Aqui vocês já podem perceber que ocorre uma interseção entre os dois raios de luz emergentes. É nessa interseção que será formada a imagem. Neste ponto de interseção está o ponto A', que representa a extremidade da chama na imagem. Sobre o eixo principal está o ponto B'. E quais são as características dessa imagem? Primeiro, ela foi formada na interseção dos raios de luz que emergiram da lente, ou seja, ela é uma imagem real. Vocês também podem perceber que essa imagem é uma imagem invertida, pois em relação ao objeto, ela está do lado oposto do eixo principal. É fácil perceber também que essa imagem é uma imagem menor que o objeto. É esse tipo de imagem que é formada nas máquinas fotográficas e também nas filmadoras. A objetiva desses aparelhos é uma lente convergente e, sendo a imagem uma imagem real, ela é projetada sobre o filme que está dentro da máquina. Vamos estudar agora o segundo caso. Neste segundo caso, o objeto está localizado sobre o ponto antiprincipal, ou seja, nós aproximamos esse objeto da lente. Novamente, eu tracei um raio de luz partindo do ponto A e passando pelo centro óptico da lente. Esse raio não sofre nenhum desvio. Traçando novamente um raio paralelo que parte de A, o raio atravessa a lente na direção que passa sobre o foco imagem da lente. Vocês podem perceber que novamente existe uma interseção entre os raios de luz emergente, ou seja, haverá formação de imagem. Neste ponto está o ponto A' e neste ponto está o ponto B' tocando o eixo principal. Novamente, essa imagem é uma imagem real, uma vez que foi formada pela interseção dos raios de luz emergentes, e novamente ela é uma imagem invertida, pois ela se encontra oposta ao objeto em relação ao eixo principal. Porém, desta vez vocês podem perceber que essa imagem tem o mesmo tamanho do objeto. Então, a única diferença desta imagem em relação à outra é o tamanho. Quando nós aproximamos o objeto da lente, a imagem aumentou. Na próxima aula, nós vamos continuar aproximando o objeto da lente e veremos quais tipos de imagens serão formadas. Não percam!